cumplicidade, olhar para o mesmo caminho, acho que isso é básico. Então, quando você está no mesmo caminho, na mesma vibração que a sua parceira, só tem a crescer e a vocês trilharem juntos aí o caminho. Que você tem um filho é impressionante. É impressionante como muda tudo, como o seu olho brilha, como você aprende a cada segundo com ele, como um abraço, como um sorriso, como uma pergunta, como tudo muda. É demais, entendeu? Poxa, me emociona muito falar dele. Imagine transformar desafios em oportunidades, onde a comunicação é o elo conectivo da mensagem que você carrega no coração para o jogo jogado da vida. Mais do que um podcast, o Papo de Progresso... Um testamento de ideias, né? É um grande testamento de ideias e hoje eu tenho a grande honra de trazer um amigo, um profissional muito qualificado. Aliás, nessa mesa tem duas pessoas que eu gosto e admiro. Só que antes de falar sobre ele, obrigado, Jorge. Eu que agradeço. Obrigado mais uma vez pelo convite. Para mim é sempre uma honra, principalmente quando a gente tem um amigo do outro lado da mesa, né? Então vai ser um dia especial. Tá bonito, tá elegante, feliz em tê-lo aqui, hein? Obrigado. Esse episódio, ele é em oferecimento da Lufema, Consórcios e Investimentos. Eu costumo dizer que a Lufema ela tem uma filosofia de servir, uma filosofia que nos ajuda a ir além. E a Lufema me ensinou o poder do não. O que significa, Jorge? O poder do não. É tão interessante, né? Que é uma empresa que tem essas verticais do consórcio, do investimento, da alavancagem patrimonial. O que você pode nos ensinar sobre esse poder do não? A gente já vai começar com esse case? Já? Você não dá para esperar menos desse trio, né? Eu costumo falar que a maioria dos clientes que eu atendo hoje, a maioria das nossas reuniões, elas terminam num não do nosso lado. Porque o consórcio, Gabriel, hoje dentro da Lufema, ele é a ferramenta, ele não é o protagonista, né? Então a nossa ideia é conseguir entregar para os nossos clientes a solução e o resultado final. E quando a gente percebe que a gente não vai atingir por uma série de motivos, o não vem do nosso lado. E toda vez que eu dou um não, eu recebo depois 3, 4, 5, 6 sims, né? Quando eu recuso um cliente e mostro para ele que é pro bem dele, eu vou ser referenciado, ele vai me trazer novos clientes. Então isso faz parte da nossa filosofia, entregar o que é bom para ele. Muito bom. E aqui nós temos hoje uma pessoa muito querida, um grande direcionador de pessoas, empresas, para você que nos acompanha, ou escutando pelos streamings, ou presencialmente. Presencialmente não, mas assistindo no YouTube, se bem que esses dias eu recebi uma mensagem, nossa, seu papo é tão legal que parece que eu tô lá. Eu falei, de fato está. Com mais de 24 anos de experiências, Daniel Senmaru é o nome por trás do escritório Itabashi Senmaru Advogados, correto? Correto, isso mesmo. Especializado em direito do consumidor, sua expertise se destaca pela atuação em ambos os lados do mercado imobiliário, atendendo tanto fornecedores quanto consumidores, além de prestar assessoria jurídica para uma ampla gama de empresas, incluindo clientes inusitados como drive-in. Um drive-in e até uma torcida adversária a gente já pôde advogar. E uma escola de samba da torcida organizada, não é do time que ele torce, com uma abordagem baseada em atitude, foco e trabalho. Ele busca o sucesso profissional, sendo um apaixonado por um torcedor de um time... Pode falar o time? Pode, lógico. Eu prefiro que não, mas... Pé frio, né? Depois a gente conta sobre isso. Além de sua vida profissional, Daniel é um homem de família, casado com a Letícia e pai do Miguel, com quem compartilha a paixão por praia e surf. Será que ele é tão bom surfando como é no kart? Provavelmente não. Tá certo, Jorge. Entre seus hobbies também estão aulas de kart e futuramente de bilhar para amigos próximos. Sintetizei, é claro, né? Para ele... Os dias difíceis são a forma mais rápida de aprendermos a apreciar os bons. E uma filosofia que o inspira e conecta com as suas raízes familiares, dedicando frase a seus pais. Seu amor por animais se reflete em suas gatas, a corintiana M. Senmaru e a saudosa Paris Hilton. É isso mesmo, meu amigo? Isso mesmo. Seja bem-vindo. Eu sou tão corintiano que até minha gata é preta e branca. Só para você ver o nível de corintianismo em casa. Daniel, atualmente, o que te inspira profissionalmente?
O que você ama fazer? Olha, aí eu já vou começar a falar então de direito do consumidor, que isso me completa. Então, eu poder ajudar empresas, consumidores, isso não tem preço pra gente. Então, mudar vidas com o direito, isso faz todo sentido para mim que gosto de processo, de trabalhar com construtoras imobiliárias. Então, isso é o que eu gosto de fazer. Eu gosto de trazer um co-host para um papo como esse, porque geralmente é uma autoridade, é uma pessoa que tem essa conexão com o convidado, às vezes um cliente, às vezes um possível cliente. No Brasil nós temos 30 milhões de espectadores, o Brasil ele movimenta 300 bilhões de reais em podcast, e quando nós falamos em tecnologia, nós falamos em redes sociais, precisamos de um apoio. Daniel, ele é o advogado do Papo de Progresso, que tem nos instruído, nos direcionado, puxado a orelha. Só que, Jorge, eu tô curioso para saber, como que a Lufema, como a sua estratégia de negócio se conecta com a do Daniel? A gente está inserido no mesmo mercado, né? Ele advoga, é especialista além do direito do consumidor, especialmente na parte imobiliária, né? Exatamente. E as grandes, me corrija se eu estiver errado, tá? Mas as grandes oportunidades de compra de um imóvel geralmente está associada a um problema da outra parte, né? O pessoal costuma falar que são 4 possibilidades, né? Quando o vendedor ele morre, quando ele se divorcia, quando ele está doente ou quando ele está com dívida. Então, a outra ponta, ela está com um problema. Se não tiver um bom advogado para intermediar e ajudar, pode dar ruim. Pode ser uma boa oportunidade, mas também pode virar uma ameaça, né? Então, a gente está inserido no mesmo mercado. Tem vários clientes da Lufema que contam com a assessoria dele. Vou até fazer um complemento aqui da palavra do Jorge, tá? O Jorge, a Lufema, é um facilitador hoje dos nossos produtos. Poxa, imagina eu poder vender para um cliente, para um consumidor que está querendo comprar um imóvel na planta, por exemplo. Ele ter esse serviço que o Jorge pode oferecer, sair do dinheiro caro do banco e conseguir um consórcio lá na frente. Então faz todo sentido o nosso trabalho. Aproveitando essa jornada de 24 anos, são quase 3 décadas, se você fosse trazer os 3 pontos mais importantes nessa jornada, desde o chamado para se tornar um advogado até os dias de hoje, quais pontos você destacaria? Vou destacar um que foi, assim, uma mudança muito brusca na minha carreira, que foi ingressar no mercado imobiliário, tá? É até engraçado porque a primeira vez que eu fui, eu falei, nossa, isso daqui não é para mim. Não vou voltar mais amanhã. E eu voltei, e tô viciado nisso. E é o que eu amo fazer hoje, tá? Então, eu vou destacar esse que é a chave da virada, assim, foi essa parte de ingressar no mercado imobiliário. Quer trazer uma reflexão, alguma pergunta? Eu queria entender qual foi a primeira situação e o que te levou a isso? Qual foi a tua primeira experiência? Assim, eu comecei em imobiliária pequena, tá? Então, um outro advogado convidou, conheci e fui galgando até chegar na maior, e aí não parei mais, entendeu? Eu falei, nossa, que negócio bom, como é gostoso fazer isso. E eu fazia por prazer. Sábado, domingo, feriado, Natal, Ano Novo, a gente trabalhava Legal. Com alegria. Legal. E o mercado imobiliário é uma grande oportunidade. Exatamente. E o network que a gente faz lá também. Então, todas as nossas conexões hoje vêm muito do mercado. Então, faz todo sentido. Existe um conceito na visão de gestão de pessoas, futuro do trabalho, que é onde eu me debruço, chamado literácia tecnológica. O Brasil, ele consome muito redes sociais, é um dos países que mais adquire smartphones tecnológicos, mas não sabe se aprofundar no uso tecnológico. E você tem uma grande experiência. E esses dias fizeram uma pergunta que eu falei, isso eu vou levar para o podcast. O ChatGPT é inimigo do advogado ou será o inimigo do advogado, Daniel? Lógico que não. Ele está lá para ajudar, para otimizar tempo, tarefas, funções. Então, sabendo usar, é uma ótima ferramenta, tá? Então, ele só vai ajudar o advogado. E para o advogado que está iniciando a sua jornada profissional, existem algumas profissões que elas tidas como carreiras de status e de sucesso. O advogado, o médico, o podcaster, trabalhar com consórcios. Mas existe um status quo social que é chegar lá. Qual foi o momento que você sente que teve uma grande
recompensa que você falou, poxa, valeu a pena todo o esforço e dedicação? Nossa, eu vou voltar então 10 anos atrás, tá? Quando eu estava galgando esse mercado imobiliário, que eu estava trabalhando de segunda a sexta, dando aula de Muay Thai para a comunidade, fazendo conciliação e mediação, trabalhando no final de semana no mercado imobiliário. Então, e a partir de lá começou a surgir muita coisa. Enfim, só alavancar o escritório, e isso eu tenho como destaque assim na nossa carreira. Os maiores desafios que você encarou nessa jornada, principalmente de 10 anos atrás? Tiveram muitos, mas alguns clientes que a gente salvou assim, poxa, isso fica na memória, que hoje são amigos, mas que estavam em desespero, já estavam desesperançosos com o processo, com o judiciário, e a gente conseguiu reverter. E esse é um case assim que a gente carrega para a vida, salvar uma família, salvar uma empresa que hoje está prosperando. Então, esse foi um case assim que eu sempre levanto, que é muito gostoso de saborear, ver que com o direito você pôde mudar uma vida. Uma não, várias, né? Várias, né? E na parte de direito do consumidor, como você já tem muita experiência, você acha que as relações de consumo, elas estão melhorando ou piorando? Porque hoje para você comprar algo é muito fácil, né? Com 2, 3 cliques você compra. Sim. Isso traz dificuldades diferentes e novos problemas, né? Tem sido melhor a relação de consumo entre quem vende e quem compra, ou ainda tem muita fraude, tem muito problema? Nossa senhora, a fraude só aumenta com a tecnologia, enfim, o golpe sempre ocorre, tá? Então, infelizmente, por isso que a gente tem tanto trabalho, tá? Mas, infelizmente, só aumenta golpe, a relação também entre consumidor e fornecedor não é muito legal, e por isso que é bom ter sempre um escritório especialista para te ajudar. Seja você o consumidor, seja você o fornecedor. Uhum. Então, esse suporte é sempre legal você ter com algum especialista. Perfeito. Uma das máximas da ciência linguística é trazer a visão de significado e significante. Uma coisa é o que a pessoa fala, outra coisa é o que ela faz. O pai da inteligência emocional, Daniel Goleman, ele chama isso de ressonância e dissonância. E você, como advogado, é um bom leitor de pessoas. Bastante. É no clique, né? Exatamente. Assim, eu fiz conciliação e mediação. Então, no nosso curso de conciliação e mediação, a gente aprende a tudo, entendeu? Olhar cada detalhe, isso a gente leva para a vida. Eu levo para o mercado imobiliário, para a audiência. Então, estudar o corpo, a postura que a pessoa tá. Então, se eu chego numa reunião, a pessoa tá com o bracinho cruzado, tá com o pezinho batendo, tá com a garganta meio seca, isso tudo a gente nota e a gente vai, enfim, com as nossas estratégias, com a nossa comunicação assertiva, lapidando para extrair o melhor resultado. A arte marcial te ajuda nisso? Só um pouquinho, Jorge, tá? Para você ter essa experiência da comunicação não verbal, de olhar e conseguir perceber se tem medo, se tem raiva, se tem mentira. Com certeza, com certeza. E vou passar um case engraçado até, tá? Quando eu estava no mercado imobiliário, fui fazer uma venda, para quebrar o gelo, sempre me apresentava, por isso que o advogado corintiano é diferenciado. Você chega numa mesa de negócio, você fala, pô, sou corintiano, não sei o que, blá, blá, blá. Você já quebra o clima. Primeira coisa, tá? Então, o cara falou pra mim, pô, peraí. Quando eu falei que eu sou corintiano, o cara falou, peraí, você tá me ameaçando? Falou brincando assim, não vou mais assinar esse contrato. Eu tinha chego lá pra apresentar esse contrato, falei, pô, sou o Daniel, não sei o que, advogado da consultora, blá, blá, blá. Esse é o contrato de compra e venda seu. Vou te apresentar as cláusulas aqui, pra ver se tá tudo certinho com o seu contrato. Ah, sou professor de Muay Thai, nessa conversa vai e vem, não sei o quê. Ah, também trabalho no tribunal, fazendo conciliação e mediação. Aí eu falei, e eu sou corintiano também. Aí ele falou, opa, você tá me ameaçando, amigo? Lógico que o cliente, eu tenho vários clientes desse mercado que eu conheci assim, sabe? Fazendo uma compra e venda, e hoje eles são amigos. Mas são vários assim que, poxa, eu carrego pra vida isso. E acredito que o que nos conecta é uma verdadeira rede, né? Nós temos um conceito que nos
faz convergir nesse momento. A palavra networking, ela deriva exatamente net, é uma conexão, e o working é um trabalho em ação, é uma visão de legado, é uma visão de muito respeito. Queria que você nos dissesse o que significa Itabashi Senmaru. Significa família, principalmente, tá? Então, o Itabashi vem da minha tia, o Senmaru vem do meu sobrenome, e esse é um escritório familiar. Então, só tenho a agradecer a minha tia, mais de 40 anos lá na Liberdade, ela que me ensinou tudo, tá? Eu sou abençoado, eu tenho uma segunda mãe que é minha tia, tá? Então, e nossa filosofia é exatamente essa, tentar fazer o bem com o direito, mudar vidas com o direito. Eu já fui no escritório, incrível. O Senmaru é uma das pessoas mais generosas que eu já conheci. Você estava falando de rede, né? Eu gosto muito da analogia da rede de pesca mesmo, né? Porque a rede de pesca, ela consegue demonstrar justamente essa essência de como isso nos fortalece. Porque para você pegar um peixe com uma rede, é justamente esses elos que vai fazer ele vir, e vem muito mais do que se você tiver com uma linhazinha com um anzol ali. Então, essa rede que a gente participa, esse networking que a gente faz, esse contato que a gente tem, traz resultado para todo mundo. E o Senmaru é um dos que mais trazem pra gente, né? Ele é uma pessoa muito generosa, muito generosa. Com prazer, que, poxa, vocês dois aqui, eu sou suspeitaço para falar. Eu tive o grande privilégio, nesses últimos dias, de conhecer o Daniel, de 5 anos atrás. Assim como você, eu estudo análise do discurso, né? E me emocionou muito encontrar o Daniel, encontrar a Paola, o Rafael, e o início de uma jornada. Ó, os cabelinhos brancos aqui. A barba, fui ontem deixar. Quando você pensa nesses últimos 5 anos, principalmente na jornada empreendedora, as principais lições que você teve entre vindas e idas, você é uma grande referência. Você, de fato, é um grande drive. Como tem sido esse caminho para você? Nossa, é uma experiência de vida já que a gente passou nesses 5 anos. E o que fica são muitas amizades. Nossa, eu tenho amigos lá que, desde o primeiro dia que eu encontrei, e foi difícil, tá? Mas é gostoso e o final vai ser melhor ainda. O final não, né? O futuro. Só tende a melhorar, gente. Quando nós falamos sobre network, nós estamos falando hoje da maior rede profissional de networking do mundo. Que nem diz um amigo nosso, o Leandro, o país BNI, pelos resultados que geram, as referências. Um conselho, uma orientação que você daria para o profissional liberal para enxergar essa rede tão intencional como um desenvolvimento de soft skills, um desenvolvimento técnico, um desenvolvimento de relacionamento e negócios? E vou focar na classe de advogados, tá? Então, focando principalmente para o pessoal do direito aí, você advogado aí que está me olhando, poxa, você tem uma rede de network profissional faz toda a diferença para a sua caminhada, você ter o aprendizado contínuo, você ter que fazer um pitch em 30 segundos, enfim, você moldar todos esses conceitos só vai fazer sua carreira alavancar. Ainda mais o advogado que tem um conselho com tantas restrições, né, de propaganda, né? Então ter essa rede ajuda muito, né? Com certeza, ajuda muito e conecta em tudo que a gente faz, sabe? Poxa, às vezes você tá precisando ajudar um cliente que... O seu caso, Jorge, poxa, um cliente que tá com financiamento lá para fazer um financiamento, alguma coisa, conversou com a Lufema? Conversa. Você vai sair do dinheiro caro do banco e pegar um dinheiro barato do consórcio, entendeu? Então, só nessa você já ganha o cliente. Porque o advogado tem muita autoridade, né? O cliente escuta o advogado. Exatamente. Né? Mas essa autoridade você nos ajuda mais ainda, né? Você é o facilitador de tudo isso. Porque... já vou dar um spoiler. Um spoiler não. Contar um pouquinho do que você fez comigo. Ele já me deu um não, tá? Eu quero comprar o consórcio dele, ele me deu um não. Esse não reverberou em vários sims para ele. É verdade. Tá? Então, do que ele tá falando é a mais pura verdade.
Isso é um case que eu conto para todo cliente. Falo, pô, tem cliente que quer consórcio, mas ele não quer um vendedor apenas. Ele quer saber mais do produto, saber se encaixa para ele, se faz sentido, ter toda uma estratégia. Então, o Jorge vem exatamente para isso. O nosso case da abertura foi justamente com ele. Exato. Né? Exato. Foi justamente com ele. Eu gosto muito do Simon Sinek, que é um grande profissional do desenvolvimento humano. Ele tem um livro maravilhoso que é o Golden Circle. Aliás, o Comece pelo Porquê. Dentro do Comece pelo Porquê tem o Golden Circle, que ele fala, as pessoas não compram o que você vende, elas compram o porquê você vende. As pessoas não compram o que você faz, elas compram o porquê você faz. E às vezes, em trocas intencionais, as pessoas chegam e falam, olha, eu quero ir lá no podcast, falar sobre a minha empresa, sobre os meus resultados, e eu trago porquê. Mas qual é o seu porquê? E é interessante, Daniel, que isso que o Jorge colaborou, você tem a generosidade em seus olhos e uma postura muito íntegra. Você é um verdadeiro oráculo, você traz essa seriedade, sabe trazer a brincadeira, traz o traço da criatividade, que eu acredito que tem a ver também com alguns dos princípios do BNI, a inovação, mantendo a tradição. E um dos maiores benefícios que você comentou comigo é o poder de síntese. Para quem está nesse caminho do empreendedorismo, para quem está numa grande rede. Alguma vez você já ganhou algum pitch? Ah, ganhei alguns, viu? Ó, não é igual o Corinthians, tá? Óbvio, não dá pra encher de troféu igual o Corinthians, mas ganhei alguns, tá? Jorge, aprende aí que você vai chegar nesse caminho também, tá? Posso contar esse pitch aí? Brevemente, tá? Para essa câmera aqui, que essa câmera apaga boletos. Então, beleza. Ó, dificuldade de relacionamento. Não, vamos começar de novo. Errei o pitch, tá vendo? Tô nervoso com o pitch. Ele lembrou do Corinthians e ficou um pouco inseguro. Que inclusive nos levou... Levou, foi um grande privilégio. Ele nos levou para assistir um jogo. Eu não vou entrar em detalhes porque foi um presente dele. Ele nos levou para assistir um jogo do nosso time contra o dele na nossa casa e saímos muito mais felizes do que ele, inclusive. E levou nós na porta de casa embora. Sim. Ainda. Foi incrível. Ótimo. Aquele dia. Voltando ao pitch... Obrigado pela humilhação. Vamos lá, voltando ao pitch. Dificuldade de relacionamento. Problemas de ereção do seu negócio. Uma assessoria consumerista pode ser o Viagra que a sua empresa precisa. Para isso, chame a Itabai Semar Advogados. Somos especialistas em direito do consumidor e podemos te ajudar. Depois disso, fiquei conhecido como Viagra no grupo. O advogado ele já tem a fama de ser uma pessoa de confiança dentro de uma empresa, dentro de uma família. Um japonês também. Ajuda. O que você acha que você puxa dos princípios ou da cultura japonesa que te ajuda a ser uma pessoa confiável? Porque você aparenta ser confiável e você é confiável. O que você puxa desses princípios? Escutar muito, assim, sabe? Escutar mais do que falar, ser muito respeitoso. Acho que isso é básico, isso a gente segue em qualquer ambiente. Uhum. Tá? Então isso, seja num tribunal, seja em qualquer ambiente, a gente tem isso pra vida. Menos no jogo do Corinthians. Você, em algum momento, ao longo desses 5 anos, recebeu alguma instrução, recebeu alguma... Aliás, qual é o nome da esposa? Letícia. Estão juntos há quanto tempo? Já faz uns 15 anos, vai, por aí. Nós somos ainda essa jornada, né? Do conviver e assumir uma aliança. Estamos engatinhando. O que fazer para o casamento dar certo? Como você faz para conciliar os pratos? Entre OpenIFs, referências, estudos... Eu tô no amarelo lá, tá? Falando, o semáforo de casa tá amarelo, mas vamos lá. Cumplicidade, olhar para o mesmo caminho, acho que isso é básico. Então, quando você tá no mesmo caminho, na mesma vibração que a sua parceira, só tem a crescer e a vocês trilharem juntos aí o caminho da felicidade. Então... O Gabriel comentou que quando uma pessoa quer gravar um podcast, ele pergunta o porquê, né?
Acho que mais forte do que o porquê é um por quem, né? E você é apaixonado pelo teu filho, né? Nem um pouco. Desde a chegada dele, o que que mudou? Eu não tenho filho ainda. O que que mudou? O que que muda em você? Jorge, eu nem me lembro sem ter meu filho, sabe? Eu não me lembro. Como era viver antes dele chegar. Exato, não faz mais sentido. Eu não lembro de mais nada, assim, sabe? Depois que você tem um filho, é impressionante. É impressionante como muda tudo, como o seu olho brilha, como você aprende a cada segundo com ele, como um abraço, como um sorriso, como uma pergunta, como tudo muda. É demais, entendeu? Poxa, me emociona muito falar dele. É demais isso. Quantos anos ele tem? 10. 10 anos. Ó, anti-corintiano ainda. Ele? Ele é anti-corintiano. Ele não é corintiano? Não, de pirraça. E essa pimentinha que faltava pra ele ser mais legal ainda, sabe? Olha só, não sabia disso. Não. E ele gosta de futebol? Não gosta. Só de jogar. Mas de assistir assim, ele não gosta. Ele só torce contra o Corinthians só pra fazer a pirracinha lá comigo. Fala, Muay Thai, ele gosta? pouco. Um pouco? Já foi treinar comigo assim, mas você vê que ainda não é o momento dele. Aham. Ele gosta muito de desenhar. Pra isso ele é fera demais. Legal. Desenha melhor que eu já. Não precisa de muito, mas já desenha melhor que eu. E que você também, Jorge, que você, Gabriel. Minha área no desenho, dá pra ver pela letra, né? Pra mim existe uma boa sinestesia, a questão do papel, da caneta. Muitas pessoas falam, nossa, os storytellers, os bullet points, os gatilhos mentais você escreve. Eu falei, isso gera motricidade neural. Aprendi na pós que eu tive lá na PUC. Tinha uma professora que falava muito sobre isso. Quanto mais você consegue escrever no papel, você objetifica, você coloca pra fora. Daniel, tem um estudo de um professor americano, ele tem um livro, O Jeito Harvard de Ser Feliz. Ele fez uma analogia com os advogados de Harvard. De cada 5, 4 tinham problemas de depressão e ansiedade no talo. Uma cobrança maluca, passar no exame da OAB aqui no... É OAB em São Paulo. Exato. Jorge é formado em Direito. Sou formado, mas não tirei meu AB. Eu já fui direto pra parte de vendas. Eu gosto muito de vendas, né? Sim. Mas me formei em Direito. A questão da jurisprudência, eu amava quando eu era representante legal com 22 anos, esse meu jeito pra frente de sentar com os advogados, aprender, conversa. Eu lembro que uma vez no Fórum Trabalhista, entrou o advogado a milhãozão, acabou, ele foi pagar meu almoço, falou, você é um cara pra frente, né? Falei, vamos juntos. Só que o que acontece? Todo excesso esconde uma falta. E algumas classes, como advogados, médicos, contadores, em alguns momentos eles ganham muito bem e às vezes administram o lado financeiro mal. Qual seria a visão ótima entre uma boa profissão e uma saúde mental? Aliás, primeiro o que você fez para buscar esse equilíbrio quando você consegue e uma orientação que você deixaria para esses profissionais? Olha, eu extravaso muito com esporte. É o jeito que eu mais gosto, assim, que eu sinto que meu corpo dá aquela relaxada com esporte. Então, gosto de jogar meu futebol, praticar minha luta. Eu descarrego minha energia no campo e no tatame. Então, eu acho que esse equilíbrio entre a sua vida pessoal, o seu trabalho, tem que ter sempre para você estar equilibrado para a vida. Tá? Então, o esporte é a minha válvula de escape máxima, assim. E lógico, meu filho, né? Pegar uma praia com ele, já tô leve, assim, por um tempão. Família, base, Família, né? Poxa. Se eu não me engano, acho que no Brasil é o país que mais tem advogados no mundo. Se não é o que mais tem, é um dos maiores, né? Tem bastante, hein? Tem bastante, né? E para se destacar nesse mercado, o que você imagina, o que você entende que seja um diferencial para um jovem advogado hoje? Se especializar, fazer o que você gosta também é importante, tá? Então, o dinheiro é consequência. Então, você fazer o que realmente brilha seu olho, o que você vai buscar informação sempre, vai tentar aprender sempre, ficar sempre melhor, vá nesse caminho, tá? Jovem advogado, vá nesse caminho, porque você vai se dar bem. Mesmo tendo muitos advogados, tem campo para todo mundo, tem cliente para todo mundo, é só você se dedicar. Chegou um momento
episódio que eu amo, que é dar honra a quem merece honra. Você sabia que tem um estudo do Google chamado Projeto Aristóteles? Eles fizeram uma análise com várias equipes para saber qual era o diferencial do sucesso, do engajamento. Tem até uma estrutura que eu amo muito, eu uso nas minhas mentorias, que é o Job Crafting. E eles entenderam que o todo é sempre maior que a soma das partes. Ou nada é tão bom como a soma de nós todos. E aqui eu quero agradecer a Excelência Contábil, um parceiro que está comigo há mais de 15 anos. Há 2 anos eu atuo lá como gerente de gestão, levando treinamentos, levando dinâmicas. Deixar um abraço para toda a equipe da Excelência Contábil, deixar um abraço para o Antônio. Gostaria de agradecer também ao Felipe Rocha, estrategista digital. Ele tem apresentado várias possibilidades de negócio, tem trazido várias oportunidades para pessoas e empresas que estão se destacando na rua mais movimentada do mundo. Você sabe qual é, Jorge? A internet. A internet. Se você não é um ponto com, você provavelmente está sendo um ponto fora. Busca ajuda com o Felipe. Gostaria aqui de aproveitar que apareceu a Polaris Turismo, do meu amigo Emerson Damário, uma pessoa maravilhosa, faz uma análise consultiva, ele é um dos apoiadores master aqui do Papo de Progresso. E um detalhe, quem ajudou a organizar o contrato de parceria foi quem, Daniel? Ah, não sei, hein? Será que foi um tal de Seimaro aí? Uma grande honra estar com a gente nos próximos 12 meses. Me sinto muito feliz. Aproveitar aqui para deixar um abraço também pro Felipe. O Felipe tá lá com a gente no Olimpo. Vocês estão gostando do trabalho dele? Muito. Fantástico. Manja pouco, hein? Manja, né? É fera. Bruto. Daqui a pouco vai aparecer a logo dele aqui. O Felipe, ele me ajudou a entender algo sobre a estratégia digital, que mais do que ter um conteúdo, é importante nós compreendermos qual é o nosso ICP, nosso Ideal Customer Profile, o perfil do nosso cliente ideal. O Papo de Progresso, ele tem esse lado de entender a potência do CNPJ, valorizando a honra do CPF. E aqui eles que têm um dos seus atributos percebidos que eu amo, que é a criatividade, que é a coletividade, a conexão. O Jorge é um verdadeiro giver's gain. Se eu não me engano, o contability dele, para cada 5 referências que você gera, recebe uma, é isso? Para cada um negócio que eu faço, eu gero em média 3. No nosso accountability, né? Não sou eu que estou falando, são as pessoas que fazem negócio através das minhas referências. E uma das coisas que eu mais gosto da Lufema, ela ajudou eu ressignificar a questão do consórcio, a questão do boleto do futuro. Ô Jorge, qual é a filosofia da Lufema atualmente? A nossa filosofia é usar o consórcio como ferramenta, como ponte e não como fim. A nossa atuação, ela começa quando o cliente contrata e não termina quando ele contrata. Então, é uma solução, de fato, para pessoas investirem no mercado imobiliário e ter geração de renda passiva para ter ali a tua terceira idade de maneira confortável. Inclusive, hoje eu estava gravando um vídeo sobre isso, né? Saiu uma reportagem no Estadão em que as pessoas da geração X, que estão ali com seus 45 a 50 anos, estão percebendo agora, uma parte dela, que não conseguiu gerar o patrimônio que necessita para viver a terceira idade. O consórcio ele serve como uma ferramenta para você recuperar esse tempo perdido. Existem estratégias para você fazer uma alavancagem patrimonial. Não é para todo mundo, não é em todos os casos, mas quando ele encaixa realmente como uma ferramenta de alavancagem, ele funciona muito bem. A nossa missão é apresentar o consórcio para quem não precisa de consórcio. Se você precisa de um consórcio hoje, você deveria ter contratado ele pelo menos há 2 anos atrás. Esse é o nosso maior desafio. Então a gente entrega educação financeira no ramo de consórcio para os nossos clientes. Uma das nossas verticais de atuação é o Advertising Service, um serviço de impulsionamento para autoridades sérias como o Daniel, aliás, muito elegante, ou para empresas intencionais como esses nossos parceiros e apoiadores que eu falei. Jorge, quanto que o Papo de Progresso tem contribuído para a Lufema, o seu caminhar? Muito. Eu não consigo mensurar. Contribui muito. Porque de fato a gente conseguir levar a nossa mensagem, né, para mais pessoas. Como eu te falei, o meu ICP são pessoas que não estão precisando de consórcio. Então, quanto mais longe eu levar essa mensagem para um público mais variado possível, melhor. E você conduz muito bem, né, Gabriel? O Papo de Progresso é diferente de um podcast que a pessoa aluga uma sala e vai bater papo. Podcast é muito mais que um bate-papo. Então, você direciona isso muito bem e tem levado a nossa mensagem mais longe. Eu te agradeço por isso. Uma grande honra, meu amigo. Você é um diferenciado e um diferencial. Sinto feliz. Vocês são resposta de oração para minha vida. Em janeiro eu tinha pensado de desistir tudo isso.
Tinha pensado, virei pra Deus. Não sei se aconteceu já com vocês alguma vez, de querer brigar com Deus, sabe? De olhar e falar, poxa, na minha vez tá mais difícil, não tá andando, onde já se viu. Lorena viajando. E é interessante, Daniel, que eu participei de um projeto, fundador do Waze. O nome dele é Yuri Levin. E ele virou e falou assim, a sua empresa ela vai progredir quando você conseguir entender o seu Product Market Fit. O Product Market Fit, o PMF, é como você cria conexão, você se conecta com o mercado apresentando um produto, algo de valor. Eu fiquei com isso na cabeça, falei, como que eu vou fazer isso? Aprenda qual problema você gosta de resolver, tanto que ele tem esse livro amarelo, se você está assistindo, você tem condições de ver, ou se você está escutando, é um livro com a capa amarela, escrito em preto, apaixone-se pelo problema, não pela solução. E aqui eu vou jogar para vocês dois. Daniel, que tipo de BO você gosta de resolver? Que tipo de problema você gosta de resolver? Depois você, Jorge. Ó, todos de direito do consumidor eu amo resolver, tá? Então, não só do mercado imobiliário, mas óbvio que a gente atende muito dessa fatia, mas qualquer problema, porque o que não falta é problema. Então, desde problemas em redes sociais, problemas de companhias aéreas, problemas em condomínio, tudo isso a gente gosta e pode ajudar qualquer consumidor e mesmo fornecedor. Muito bom. E você, Jorge, que problema que você gosta de resolver? Para nós é principalmente entregar para a pessoa a visão de que ela pode e deve ter patrimônio. Gerar patrimônio não é resolver um problema financeiro. Essa é só a pontinha do iceberg. É você resolver um problema dentro de casa, é você ter uma vida melhor com a tua família, com teus filhos, uma velhice melhor, é você ter conforto. O dinheiro, ele é ferramenta. Eu gosto de ajudar as pessoas a resolverem esse tipo de problema. Nós somos apaixonados por isso. É interessante que uma vez por mês nós temos um encontro marcado, um encontro intencional entre amigos. Eu já até reservei minha mesa. Ele me dá a corda, Gabrielzão, esse tiveram 6 jantares, eu fui em 7. Aí a pessoa falou, como assim? Que eu já tô no próximo. E graças a Deus, nós movimentamos ali o fechamento de 10 episódios de podcast, fechamos ali várias mentorias, várias possibilidades. E uma coisa que eu amo, que é a minha filosofia de vida, proporcionar isso para outras pessoas. Um professor da FGV foi assistir a palestra do Jorge, até me emociona, porque quando acabou, ele olhou para mim e falou, esse cara tá afiado, hein? Esse cara é bom, hein? Chamou ele no canto. Qual é a sensação de receber um feedback? Porque eu que gosto de você, admiro a sua jornada. A gente tem uma coisa muito em comum, acho que nós três, que é a amizade e a seriedade, é buscar equilibrar esses espaços, né? O amor, que nem a Vânia fala muito, é saber dizer não, é saber pôr limite. Como você se sentiu com sua última palestra? Fiquei feliz e honrado. Eu sou uma pessoa introspectiva, eu sou tímido, eu não gosto de falar em público. Esse sou eu lá dentro, na essência eu sou assim. Então, quando eu consigo entregar uma apresentação ali para 60, 100 empresários, falando bem, respeitando e honrando a minha história, a minha verdade, eu fico muito feliz. Mas eu fico principalmente grato por toda a mentoria de comunicação que a gente fez. E aí vai parecer que eu tô puxando o saco, mas não é. Eu fiz uma mentoria de comunicação com o Gabriel e isso ajuda muito na hora de você conseguir entregar a tua mensagem ali pro teu cliente ou pra pessoa que tá te ouvindo. Então eu fico honrado, eu fiquei muito feliz. Realmente, foi um dia muito especial, foi muito legal. Ô, Gabriel, mas o Marcos é o mais legal, né? Da Lufê, o Marcos é o mais legal. Palavras do Gabriel, sem querer causar... Eu concordo, tá? Pronto, então tá resolvido. Já vendeu hoje? Uma das coisas... Eu vejo uma teoria de convergência muito forte. O que vocês estão criando na Lufema, eu estava conversando isso com o Matheus. Eu percebo que tem um movimento espiritual, não dogmático, mas um movimento espiritual de ajudar outras pessoas. Eu vejo o método da Lufema, a cultura da Lufema. E nós fomos num evento, tá todo mundo falando de cultura. A cultura, ela tem uma etimologia de cultivo, de aplicação e cuidado. E é genuíno o cuidado que você tem com as pessoas. Você gera negócio desde uma pessoa que limpa sofá a uma possibilidade gigantesca. E uma das leis mais honrosas da espiritualidade é a semeadura.
Exatamente. E aqui eu já vou aproveitar para agradecer essas nossas trocas, mas eu queria, Daniel, que você deixasse uma mensagem, porque daqui 10 anos as pessoas elas vão acessar esse testamento de ideias. Eu queria que você deixasse uma mensagem para 2 grandes parceiros de uma equipe que hoje nos acolhe, nos orienta, olhar essa equipe da estratégia diferente, né, Jorge? Sim. Queria que você deixasse... Bem diferente, né? Eu queria que você deixasse nessa câmera bonita uma mensagem pro Rafa e pra Paola. Bom, primeiro pro Rafa. Rafa, você não vale nada, mas eu gosto de você, tá? Pensa num cara bacana, num cara parceiro. Rafa, tamo junto até o fim. Esse grupo aí só vai crescer e obrigado por tudo. E Paola, a Paola é simples. Ainda bem que temos a Paola. Resume tudo. A menina é uma máquina, uma fera. Minha irmãzaça lá do grupo. Poxa, Paola, uma honra ter vocês do lado. O que é o Givers Game pra você na prática, Daniel, no jogo jogado? Porque na letra, na missão, visão e valores, no livro que a Paula me emprestou, que eu não sei se eu devolvo, eu perguntei pra ela, falei, você gosta muito desse livro? Ela falou, Gabriel. O que é o Givers Game na prática, no jogo jogado de segunda a sexta na Avenida Liberdade? Fazer o bem sem olhar quem, tá? Basicamente é isso. Sem esperar nada em troca e vem natural, sempre vem. Você fazendo, plantando a sua sementinha lá, pode esperar que vai vir frutos bons. Se você plantar bem, vai colher bem. Assino embaixo. Ele é a personificação disso, dessa cultura de se doar sem esperar nada em troca. Eu fiquei refletindo no que você me ensinou esses dias, que uma das coisas que o fundador do Beni fala, né, o Ivan Meisner, que pode ser um diferencial para uma equipe é a amizade, e o que pode ser um destruidor de uma equipe é a amizade. E conseguir temperar esses espaços. Ele, esses dias, fez uma contratação que eu amei, que foi um bolo maravilhoso da Eiju. E nós estávamos num evento, ele quis me mostrar o bolo, porque ele gosta de dar umas alfinetadas. Você conhece a quinta série que nos habita. Pois eu fiquei pentelhando o tempo inteiro. Falei, não, vizinho, eu vou lá pegar o bolo. E falando coisa séria. Eu fiquei refletindo o quão importante é ter um método. Porque o método, ele é um norteador, é a maneira que nós fazemos as coisas. A metodologia é o estudo, a aplicação do método. E no Beni nós temos alguns direcionadores, um deles que é o que eu amo, que é o VCR, que é visibilidade, que é a credibilidade e a rentabilidade. E não é uma soma, né, Daniel? Exatamente. Eles são interconectados, mas são maneiras de direcionar o empreendedor. Como você aplicou o VCR ao longo desses anos, e Jorge? O VCR tem feito sentido para você na sequência do Daniel? Pode começar, Jorge. Eu vou pensar aqui. Eu tenho percebido que não é uma soma, mas a gente não consegue inverter a ordem, né? A visibilidade, ela é fundamental. A gente estava falando isso antes de começar, inclusive. Às vezes, numa primeira impressão, você não consegue absorver tudo que a pessoa é. Né? A gente cria ali um pré-conceito sobre a pessoa e que muitas vezes pode ser uma barreira, pode ser um muro, né? E aí você vai quebrando esse muro ou construindo uma relação conforme você vai se relacionando. Então, tentar atingir uma rentabilidade sem ter a credibilidade antes, não vai rolar. Eu não acredito que tenha como. Não sei se você concorda com isso. Exatamente. Primeiro, da visibilidade. Quem não é visto não é lembrado. Então, por isso que é importante a gente sempre se posicionar, estar presente, enfim. Essa é a parte da visibilidade. A credibilidade é esse domínio que você tem aí, por exemplo, Jorge, do consórcio, tá? Você é uma autoridade nisso, tá? Então, isso eu também tenho que trazer para minha área. Poxa, eu tenho que ser uma autoridade no direito do consumidor, tá? Eu tenho que dar essa segurança para as pessoas. E a rentabilidade vem natural, entendeu? Se você plantou o A e o B, consequentemente vai vir o C, mais cedo ou mais tarde, ele tende a vir. E às vezes o que eu percebo, Daniel, nesses meus 15 anos de Beni em 6 meses, é que às vezes
a pessoa ela tem uma visibilidade legal, ela tem uma credibilidade muito intencional, mas ela não sabe vender. Ela não sabe se posicionar, ela tem medo de precificar. Sim. E eu, como um cientista comportamental, onde eu me debruço mesmo, é a minha área. Eu percebo que o perfeccionista, ele tem uma tendência a ser pessimista. Porque o otimista, ele vai enxergar a oportunidade na crise. Só que o pessimista, toda vez, ele enxerga a crise na oportunidade. É isso. E aí o grande desafio, que até o próprio Ivan fala num podcast, onde eu errei, tá? Onde você foi um grande mentor para mim. Porque eu pensava que era uma equação. Visibilidade mais credibilidade e rentabilidade. Porque se você for associar um mundo normal, é assim que funciona. Eu sou visto, eu tenho uma confiança, obviamente eu vou emitir uma nota fiscal. Só que o BNI, ele não tem essa visão de caça, pelo menos em sua essência, né, que funciona. Exato. É uma visão de colheita. Sim. Fiz a lição de casa bem, diretor? Pô, muito bem. Ser interessante e não interesseiro. Isso resume tudo. Perfeito. Passar aqui pro meu aluno de bilhar, que hoje tá fugindo da aula. O BNI Olimpo tem significado o que para você, Jorge? Quando você observa essa sua jornada de 15 anos, também quase um ano, porque graças a Deus o que eu vejo que a gente converge é a cronologia da intensidade, mas de uma maneira intencional e não adianta nada potência sem direção. Sim. O que tem valido a pena para você estar no BNI Olimpo? Cara, principalmente tudo que eu aprendo. E eu tô passando agora por um momento muito específico que eu tento ajudar sem julgar, porque a gente tem essa mania muitas vezes, né? E ser empático não é se colocar no lugar do outro, é se sentir como o outro. Não é eu me colocar no teu lugar e sentir como se fosse eu. Porque aí eu só tô julgando, né? Eu tô passando por esse momento, assim, de tentar ajudar sem o pré-julgamento. E isso nos faz melhorar como pessoa, como profissional, porque a gente tá num grupo ali, a gente tá numa rede que a ideia é eu conseguir ajudar o cara que tá na cadeira do lado, que tá na cadeira lá na ponta, um profissional diferente, de uma área diferente. Tenho tentado me doar cada vez mais, sabe? Sem precisar filtrar ou, de certa forma, colocar a minha visão naquilo ali. Eu só tento ser um facilitador mesmo. É o espelhamento, né? É. Você sentir como na pele do outro e tentar buscar o melhor para cada um. Tô passando por esse processo. É difícil, né? Não é fácil, né? A nossa tendência no primeiro momento é tentar pensar como eu faria, né? Mas não é você, é o cara que tá fazendo. Sim. Ajuda ele com o que você pode, né? Tenho passado por esse processo. O professor Cortella, ele tem um conceito que eu amo, uma visão filosófica, que é a humildade cognitiva. Que a humildade me ajuda a sentar na mesa de quem eu discordo só para escutar o ponto de vista. Exato. Porque se a gente está buscando uma melhoria contínua, esse livro do Giver's Gain ele tem me chacoalhado muito, Daniel, porque o Ivan Masner, ele institucionalizou o BNI na data do meu aniversário, 1984. E ele começou a aplicar isso em 85. E as pessoas associavam ao Rotary, associavam a outras confrarias. Ele disse, eu peguei todos os saberes universais e eu criei algo junto com uma rede de pessoas intencionais para crescer, ajudar, progredir, contribuindo. E isso no senso comum é muito difícil, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Poxa, e o que o Ivan fez, poxa, não tem palavras assim para dimensionar o que é o BNI, como é que a ferramenta pode exponenciar você profissional. Então, te ajudou a crescer? Bastante, viu? Bastante. Estou há 5 anos aí praticamente e se aprende muita coisa. Esse é o gostoso, entendeu? Uhum. Se você não tiver um desafio a cada reunião, aí começa a ficar chato, entendeu? Então, esse aprendizado contínuo, você nunca saber tudo. É importante para um advogado saber se comunicar e saber vender? Muito, muito. Muito, e nessa parte da comunicação, de uma audiência que faz toda a diferença, você saber conduzir toda a parte da audiência, desde a hora que você senta, até a hora, o jeito que você fala, como você fala, a pergunta que você faz, o momento que você faz, tudo isso pode definir um processo. Então,
ajuda bastante. Quero aproveitar a presença ilustre de um aluno meu, que eu ensinei a se posicionar nas redes sociais. Ele é proprietário do Rocha Digital, um logo totalmente diferenciado. Ele esses dias me perguntou em uma das nossas reuniões que acontecem às quartas-feiras. Já deixo um convite para você. Eu sei que esse episódio chega a 44 países, mais de 150 mil pessoas têm aproveitado as informações, aproveitando que o patrocinador está aqui do lado. e trazer algo que o Felipe me perguntou que me marcou bastante. Ele falou assim, por que o Beni tem feito sentido para você? Eu falei, mais do que gerar negócios, é criar bons relacionamentos. E para mim, quando a gente leva isso e começa a organizar, trazer novas estratégias, começa a ter potência e ter direção, vem legado, que é algo que eu honro muito da Dona Márcia, das mulheres da família Ferraz. Se você pudesse deixar uma mensagem para Gabriel Ferraz, Jorge, Sara, assim para o futuro, pode ser 3 meses, pode ser para 1 ano, que mensagem você deixaria para essas 3 pessoas? Gente, o caminho a estrada está construída, tá? Vamos continuar, vocês estão no caminho certíssimo, vão para cima. Humildade, transparência, isso vocês têm de sobra, e potência, que a coisa vai caminhar e só vai crescer. E é certeza de sucesso, gente. Tá? Enxergo em vocês aí o futuro maravilhoso aí. Vai ser gostoso isso, hein? Você falou de humildade, eu tava pensando nisso esses dias e eu já perdi grandes oportunidades por querer, principalmente no começo, não parecer que eu estava no começo. Eu queria parecer maior, porque na minha cabeça isso ia trazer mais credibilidade. Mas o cara que tá do outro lado da mesa, ele percebe que não é verdade. E quando a gente tá falando de um pequeno ou de um novo empreendedor, você acredita que isso seja fundamental para dar certo? Porque começo tem que ter cara de começo, né? Exato, exato. Você ser humilde, poxa, faz toda a diferença. Se você tá começando, a pessoa do outro lado, ela vai pegar isso. Não tem como você não tentar vender uma coisa que você não é, tá? Então a verdade vai sobressair em algum momento. Então você ser verdadeiro, você contar a sua história, você ser humilde, vai fazer toda a diferença. Vai você fechar esse contrato de uma forma que você merece. Eu queria ter escutado isso antes. Eu errei muito há 5, 6 anos atrás por insegurança mesmo, por querer mostrar algo que ainda não era. Já existia na minha cabeça, mas ainda não era. Mas aí você hoje, transparece. Hoje você tá lapidado. Hoje você é esse cara parrudo aí, pô, por causa disso. Eu tô bem no começo ainda, eu tô começando, né? Toda essa lapidação aí serviu para você chegar onde você está. Tá? Então você transmitir essa segurança para quem vai investir em consórcio. Com essa experiência que você tem, independente da profissão que o Miguel escolher, se você pudesse dar 3 conselhos para ele, o que você, ou um principal, um grande conselho, o que você falaria para ele ter um bom começo? Seja você, faça o que o seu olho brilhar. Vai no caminho que o seu olho brilhar. O dinheiro é consequência, entendeu? Se você faz o que você gosta, o dinheiro vem e você vai ser feliz para sempre. Então, poxa, a gente até conversou disso no estádio de futebol, falando, pô, se eu ganhar 6 milhões, eu continuo na minha profissão, vocês também, entendeu? É isso. Independente, a gente não vai chegar no salário do Memphis, mas, poxa, independente disso. Que dia que a gente falou isso? O jogo do São Paulo. No jogo de São Paulo. O que o São Paulo ganhou de 2-0? Não, acho que foi empate. O que a gente assistiu lá no Morumbi. São Paulo ganhou. Eu não tava lembrando. Uma das coisas que eu mais gosto nessa sua pergunta, eu trabalho com muitos modelos influenciadores profissionais. Meu público qualificado são jovens, de 16 a 90 anos. Eu vibro muito bem com pessoas que têm espírito pra cima. Vocês percebem? Vocês dois, Rafa, Vânia, Nancy. Eu posso criar um modelo mental que compreender não significa concordar. Eu posso discordar com elegância, falar, eu sou cristão, e de repente a sua cosmovisão astrológica é A com B, sabe?
não conecta, mas a sua pessoa é admirável. E passa 3 meses, você recebe uma referência assim, ó, quero que você converse com meu filho. Isso não tem preço, porque é valor, Exato. é percebido. E eu ouvi uma vez algo de uma pessoa que eu admiro muito, um dia eu vou trazer aqui no Papo de Progresso, que é o Joel J. Ele entrevistou um bilionário, Dani. O cara acho que tinha 32 anos, bilionário. Falou, cara, o que você mais aprendeu na vida até aqui? Ele falou que o meu pai me falou. Você quer saber se um pai deu certo? Pelos filhos que ele deixa no mundo. E eu sei que você tem passado por muitas coisas. E quando eu olho pra você, eu trabalho com gente há um bom tempo, eu vejo que houve um caminho de legado muito bonito. O que você mais aprendeu com seu pai? Nossa. Tudo, né? Tudo, desde do trabalho, do respeito, do companheirismo. Então, essas sementinhas aí a gente tenta replicar para que esse fruto que deu certo, que essa semente só reverbere coisas boas. Então, é isso que eu sempre procuro buscar dos meus pais, tá? Então, até emociono aqui de falar dele, mas só gratidão por tudo que ele me ensinou. São várias coisinhas assim, cada detalhe que você fala, poxa, agora eu entendi por que você fez isso, agora eu entendo por que você fez aquilo, o não aqui, o sim lá, entendeu? Então, toda essa lapidação você vai, ao longo do tempo, aprendendo. Isso não tem preço. Se a tua frase pro Miguel é ter brilho no olho, qual seria a frase que você carrega, que você aprendeu com teu pai? Vai em frente, filho, que o mundo é seu. É isso. Vai pra cima, porque o mundo é grande, tá aí pra ser conquistado. Tá ficando bom nisso, né? Tá bom, meu garoto. Acho que ele tá vindo bastante aqui, né? Amém. Menos do que eu gostaria, já fica a dica aí. Pra gente finalizar, aquela câmera ali é a câmera do futuro. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem pra sua esposa, pra Esté. Pra Esté? Fica fácil. Fica fácil. Sou apaixonado pela Esté. Eu deixaria uma mensagem pra ela hoje, não pro futuro, porque a gente vive o hoje muito intensamente, sabe? O futuro não existe, né? O que a gente tem é o aqui ou agora. Então, fica a minha gratidão. A Esté, ela me ensinou e me ajuda muito, que a gente tenha paciência, tranquilidade, fé e sabedoria pra percorrer esse caminho junto até o dia que Deus permitir. Sou apaixonado por aquela mulher. Esté, em off aqui nessa câmera, ó. Ele queria jogar um bilhar, mas ele tem medo de você, então ele não vai, tá? Eu tenho trabalhado tanto que em situações como essa, eu nem levo pra ela. Eu só, Exato. sabe? Eu sei como é que funciona, Jorge. Fica tranquilo, não precisa explicar, não. Me perguntaram o que significa riqueza. E hoje chegou a nossa mesa nova. Foram montar, a mesa ficou organizada e eu vi a Lorena deixando a casa super pronta. Aí ela olhou pra mim e falou, quantas pessoas você vai chamar pro open house? Eu começava a rir, Daniel. E agora eu tô falando só pra 40 e tantos países. E eu percebo que às vezes o sentido da vida é valorizar as pequenas bênçãos. E aí eu vou te trazer a minha pergunta de saideira. O que é sucesso pra Daniel Ceimar em 2025? Sucesso é ter a família bem, tá com meu filhão aí brincando comigo. É família. O principal pra mim é família. O que eu mais quero aí é isso. Todo mundo com saúde, que o resto a gente corre atrás. É isso. Posso te falar uma coisa? Eu, parafraseando você, como o maior patrocinador do Papo de Progresso, eu tenho muita vontade, me surgiu agora no coração. Eu vou treinar, eu vou ensaiar, eu vou ficar bom pra sentar nessa cadeira aqui, porque eu quero escutar você ali. Eu quero fazer todas essas perguntas pra você. Porque ele pergunta, eu fico curioso. O que ele falaria? Exatamente. Então eu vou lançar o desafio. Quando você achar que for o momento, eu quero que o convidado do Papo de Progresso seja Gabriel Ferraz. Uau!
Que honra. Combinado. Fechado. Imperdível, hein? Uau. Considerações finais? Essa é a minha consideração final. Vou esperar a data. A data, só quero a data. A data eu já vou abrir para vocês, junto com o Olhar Cínico. No dia do meu aniversário, eu tenho 6 agendas reservadas. Deixei o Eric e a Maia com os cabelos em pé. Gabriel, não reserva as agendas menos de um mês. Falei, pois é, meu filho, vai ter que reservar. Então é uma segunda-feira. Acho que ninguém sabe disso, né, Eric? Quase ninguém sabe disso. Eu nem divulguei ainda. Então, provavelmente, nós teremos 6 gravações de episódios. E a saideira, você vai ser o host e eu vou ser o entrevistado. O convidado. Você Posso ter essa honra? Pode, com certeza. Vai ser legal. Que é isso aí? Daniel, existe uma pergunta norteadora aí há mais de 100 episódios que tem transformado, graças a Deus, muitas empresas e pessoas. Que hoje, para você, é um bom papo de progresso. Podcast tem vários. Gabriel só tem um, tá? Então, papo de progresso é mais que um testamento de ideias. Muito mais que um testamento de ideias. É a energia, o clima, as perguntas, toda a interação, enfim, todo o bastidor, tudo que vem por trás antes é fenomenal. Venham, recomendo sem moderação. Só venham. Agradecendo a você, espectador, que nos acompanha, que provavelmente participou, assistindo, ouvindo, correndo no parque, lavando louça, indo para um destino, pegando os trânsitos nas grandes capitais. Eu gostaria de dizer que o trabalho duro só vence o talento, quando o talento não trabalha duro. É preciso sonhar, mas é preciso ter disciplina. Um sábio uma vez disse que você tem que ter 10% de inspiração, mais 90% de transpiração. Valorize os pequenos começos. E eu gostaria aqui de honrar pessoas que estão com a gente nessa trajetória, como o estúdio Olhar Cínico, como Daniel Seimaro, nosso querido advogado, Gráfica Araújo, Dr. Suzuki, Eiju e, claro, os nossos patrocinadores, os nossos apoiadores, Excelência Contábil, Lufema, Felipe Rocha, Vânia Positiva, Emerson Polares, minha gratidão, meu grande abraço. Porque seguindo a nossa filosofia de vida, Jorge... Nosso progresso é para benefício de muitos. Vamos juntos, até mais, valeu!